Um bom dia a todos, espero que estejam todos bem. Vamos dar início à reunião de estudos do dia de hoje e vamos fazer uma referência que hoje, dia 26 de março, fazem 2 anos que Eurípides Marini partiu para a pátria espiritual. Então, nesse estudo, né, vamos, junto com as intuições que o próprio Marini sempre nos passou, vamos contemplar esse momento, né? Que é a verdadeira vida, e esse estudo vamos fazer em menção a ele também. Vitória, faz a prece inicial. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E o estudo de hoje, ele é, né, do Livro dos Espíritos. Eu vou dar mais ou menos o norte do que a gente vai vir a estudar, né, a tratar deste assunto, lembrando que nós estamos no processo de introdução. E aí, assim, né, conforme eu havia falado para vocês, cada livro dos Espíritos, né, até mesmo aquele dia mesmo a Marley havia mencionado, cada livro dos Espíritos, esse conteúdo introdutório, ele traz até temas e abordagens diferentes que correlacionam com o livro. Então, de um livro para o outro, de versão para outra, de ano para outro, igual, por exemplo, esse livro que eu estou seguindo, ele é o direcionado para a primeira edição de novembro de 2016, na onde foram, né, emitidos 20 mil exemplares essa primeira remessa. Então, e é diferente, por exemplo, de outras edições, de outros anos também, do Livro dos Espíritos, tá? Então, de um certo modo, cada conteúdo introdutório, ele é de uma maneira, uma abordagem diferente. É sempre importante falar que esse conteúdo introdutório também, ele traz também a história, por assim dizer, da doutrina espírita, e não somente o conteúdo introdutório do Livro dos Espíritos, né? Então, é sempre muito importante também a gente ressaltar isso. A intenção. Qual que é a intenção do estudo de hoje? Eu não vou pegar para fazer uma leitura sistematizada de todos os subtítulos que tem nesse processo introdutório, então nós vamos conversar um pouco a respeito de Allan Kardec e esse processo desse livro de 1857, que deu o pontapé inicial para a doutrina espírita, né? Então, a gente vai conversar e estudar a respeito disso. Eu vou fazer alguns flancos, puxando alguns conteúdos aqui, e aí o objetivo é que, se der tudo certo, encerremos essa parte introdutória hoje, claro, em pontos bem específicos, tá? Mas não perdendo a riqueza do estudo, para que nós possamos iniciar as perguntas e respostas já no domingo, né? Daqui 2 domingos, já a partir da primeira pergunta, tá? É meio difícil isso ocorrer hoje, mas vamos ver o decorrer do estudo e tudo mais, tá? Mas vamos lá, vamos começar da seguinte maneira. Allan Kardec, né? E aí a gente já fez esses estudos anteriormente. Allan Kardec é um professor, é um estudioso. Ele, de um certo modo, quando foi convidado convidado entre aspas, né? Porque na verdade levaram para ele uma indagação, e Kardec muito racional, né? Kardec muito racional. Não acreditaria, óbvio, em qualquer informação que chegasse a ele sem que tivesse uma base estudada, né? Uma base científica estudada. Então, claro que ele foi até ver aquilo,
e além dessas mesas girantes, né, de batidas conscientes, né, ele veio até e falou, peraí, essas mesas não só giram, essas batidas elas não só ocorrem, existe uma comunicação, né? Existia uma comunicação, existia uma interação entre o plano físico e o plano espiritual. Então, se existia uma comunicação inteligente, não poderia ser somente um efeito somente da natureza, sem nenhum tipo de intenção, sem nenhum tipo de nada. Existia, sim, uma interação, e ali Kardec já começou a movimentar, né, dentro da codificação mesmo da doutrina espírita, e já nos trazer um estudo lógico, um estudo que, de um certo modo, vinha a nos passar muita riqueza do que é real, do que acontece. Nós até comentamos nas reuniões anteriores, né, que independente da pessoa acreditar ou não, existe. Independe do dogma religioso que cada um segue. Existe. Então, o que nós vivenciamos não é o que viemos a acreditar, mas sim é um efeito natural de todos os acontecimentos do universo, tá? E aí eu pego por parte, porque vem falando muito, e aí é um tema que é muito abordado, é o tema, por exemplo, porque a doutrina espírita ela se fundamenta no estudo filosófico, no estudo científico e no estudo religioso. Mas quando você fala de filosofia, que fala que principalmente nós temos os pensadores filosóficos e tudo mais, e todos os seus ensinamentos, e enfim, né? Quando nós falamos nesse sentido, a gente logo pensa, pô, para falar de filosofia, tem que ser no mínimo um filósofo. E Allan Kardec não. Allan Kardec ele era um professor, ele era um educador, né? E aí era um especialista pedagógico. E aí como que se faz isso, né? Como que se traz essa questão de, um educador vem falar de filosofia? É importante falar que todo o contexto e o estudo da codificação da doutrina espírita, ele se baseia, né? Ele se baseia na comunicação dos espíritos. Então, todo o estudo filosófico, Allan Kardec, ele é o intermédio. E quem nos traz são os espíritos. Inclusive, no estudo de hoje, vai ter o nome de alguns espíritos que participaram da codificação da doutrina espírita, né? Então, é importante nós entendermos isso também, entendermos esse processo. O estudo do livro espírita, do livro dos espíritos, ele nos enriquece bastante no sentido de, lembrando, né, nós estamos fazendo um estudo do Vinha de Luz, que é um estudo mais religioso, é um estudo que nos dá uma vertente mais, vamos dizer assim, cristã como religião, mas o estudo filosófico e científico que o Livro dos Espíritos vai trazer, não que ele não traga religião também, não que ele não traga, de um certo modo, Jesus, mas ele traz a realidade do natural. E que não é sobrenatural, né? Muito se utiliza o argumento, nossa, fez um barulho ali, olha, é o sobrenatural. Não, não é o sobrenatural. É o natural. Porque o sobrenatural, a gente sai fora daquele ponto, né? De que, tipo, se não aconteceu aqui na nossa frente, se eu não estou. Se o que eu estou vendo é natural e o que eu não estou vendo é sobrenatural, não, é tudo natural. O mundo aí fora, essa conscientização, ela tem que ir correndo, ela tem que ocorrer, né? A naturalidade, tudo. Nós temos que entender todos esses processos. E aí fala-se muito aqui na questão introdutória também a respeito do dialeto dos espíritos, né?
ou seja, a forma de como eles nos comunicavam, a linguagem e tudo. O estudo filosófico do Livro dos Espíritos, ele se firma bastante para um estudo que ele seja o mais simples possível. Nós temos as 5 obras. Tem obras que traz talvez uma nomenclatura um pouco mais, vamos dizer assim, pesada, mas não que seja inentendível, né? Nada que você correndo por outras frentes, nós não consigamos, de uma certa maneira, entender. Antigamente se utilizava muito dicionário, hoje nós temos todas as ferramentas digitais, né? Inclusive já deixei até aberta aqui uma das palavras dentro do estudo que nós devemos fazer aqui hoje, tá? Então, vamos lá, vamos entender isso. O dialeto, a linguagem utilizada, foi a linguagem mais simples possível, porque ela não foi direcionada para um determinado tipo de público. Ela não foi direcionada para os intelectuais da época. Ela foi direcionada para o mais simples entendimento humano, tá? Então, é importante nós entendermos isso também. Todo o estudo filosófico e científico foi tentado trazer pelos espíritos da maneira mais simplista possível, para que o entendimento, até daquele mais desprovido, até mesmo, né, de uma educação aqui encarnado, ele viesse a entender minimamente a informação que estava sendo passada. Isso é importante, porque a doutrina espírita, ela não nasceu para ser elitizada. Ela não nasceu para ser seletiva. Ó, para ser espírita, você precisa ter um grau de entendimento. É óbvio que o espírito, por si só, de encarnação para encarnação, tanto o intelecto quanto o moral, ele é uma evolução contínua. O intelecto, muito mais. Mas a gente tem todo um caminho para se seguir, tá? Para se seguir. Então, é importante nós entendermos isso, mas ela não foi feita tipo, ó, nossa, a doutrina espírita é muito difícil, eu não entendo os estudos, e então eu não vou seguir e tudo mais. Não. Isso só ocorre, de um certo modo, se realmente você não queira seguir, tá? E basta que dentro dos estudos, dentro dessas obras, nós que somos também trabalhando dentro desses estudos, né, de norteadores, que nós também procuremos utilizar um vocabulário simples, mas objetivo, né, para entendimento disso tudo. Na questão introdutória, e aí, gente, vocês ficam à vontade, tá, para abrir o microfone, falar. No estudo introdutório, de um certo modo, eu vou aqui numa parte que fala sobre resumo da doutrina dos espíritos. Marley, eu sei que você está com um livro aí meio parecido com esse, né? É na página 34. Espera aí só um pouquinho, gente. Já estou voltando, tá?
Voltei. Bom, gente. Rangel, Oi. eu queria só dar um adendo aí, que eu estava aqui procurando, você estava falando sobre filosofia, e eu me lembrei de Sócrates, e eu achei que era no Livro dos Espíritos, mas não, é no Evangelho. É um livro do Evangelho que eu tenho aqui, segundo o Espiritismo, que fala sobre a doutrina de Sócrates e de Platão. Certo. E, assim, eu fiz o estudo disso aqui sozinha, mas, pelo que eu li, a explanação toda do pensamento de Sócrates tem muita semelhança com a doutrina espírita. Então, isso nos remete à ideia da filosofia na doutrina espírita. E Sócrates é um filósofo importantíssimo, né? Nossa, demais. Na nossa história, né? Demais. História mundial. Demais. Então tem tudo a ver. Inclusive, você trazendo isso, deixa eu só fazer uma pesquisa aqui, já para a gente fazer a respeito disso, porque Sócrates, né, e posteriormente Platão, né, que era o seu discípulo. É porque o Sócrates ele não escreveu. Quem escreveu, colocou tudo no papel foi Platão, né? Foi Platão. E aí Sócrates, só para mais ou menos a gente, né, segmentar o estudo, e é importante isso, porque Sócrates era um filósofo muito rico, realmente, de conteúdos, né, de pensamentos filosóficos, né, pensamentos de como a vida se procede, né, e como deve se viver, né. O Sócrates, ele é exatamente de 470 a 399 anos antes de Cristo, né? Isso. Então, até Cristo faz muita menção a filósofos antes dele, né? A necessidade de tempos em tempos nós termos esses missionários para alavancar a evolução humana, que é a evolução do espírito. É exato falar, e é muito legal isso, viu, Marley? Você trazer isso e o estudo que você fez, porque ele é muito importante e embasado, porque nós tivemos o Cristo, o grande mestre, na onde ele testemunhou e vivenciou com, vamos dizer assim, essência pura, tudo o que ele deveria nos passar, mas nós tivemos filósofos no passado que já trouxeram vertências de como devemos viver. Só que Cristo, em algum momento, fala, e olha que interessante, né? Porque de 470 a 399 anos antes de Cristo, ou seja, Sócrates, ele veio a viver 71 anos. Que vamos dizer também, era difícil, né? Uma pessoa nessa época chegar, de repente, numa idade, né? Apesar que nos processos bíblicos, né? Existem homens que viveu muito mais que isso, né? Dentro do estudo bíblico, né? Muito mais que isso, inclusive. É verdade. E talvez ele teria vivido mais se ele não tivesse sido condenado, né? Isso. Porque ele teve que tomar aquele cálice lá de cicuta lá, que foi a pena dele, né? Pelos pensamentos dele que ele tinha, que ele propagava. Que foi a condenação, né? Foi a condenação dele. É muito interessante, né? Trazendo nesse tópico aí, a Júlia colocou: conhece a ti mesmo para fazer a autoeducação, a reforma íntima, é claro, para o bem. É isso, né, Júlia? Porque a gente já falou tantas vezes aqui a necessidade, primeiro, do autoconhecimento, para sabermos nos autoeducar também, e não preocuparmos, é óbvio que a gente vive em comunidade e sociedade, mas entender que a nossa mudança, ela parte de nós, né? E aí isso reverbera os exemplos para outras pessoas do nosso lado, né? E aí todos esses filósofos, todas as escrituras, todos os testemunhos são muito importantes para nós. Até aqueles mesmos filósofos, de um certo modo, talvez não veio de uma maneira
tão saudável, mas eles também nos deixaram lições. E Sócrates, ele trazia uma ideia muito cristã, uma ideia cristã antes de Cristo. Sim, né? quando eu fiz o estudo, eu fiquei pensando, o Sócrates, ele foi um precursor, ele preparou o terreno para Cristo, para Jesus. Era. E aí, olha que interessante, né? A preocupação de Sócrates era levar as pessoas por meio do autoconhecimento, a sabedoria e a prática do bem. Olha só, né? Como que é? Então ele, claro, ele e outros, até mesmo Platão, né, pós ele, veio preparando aí, veio germinando, né, veio preparando a terra, veio arando, né, o campo que iria florescer, que iria produzir, que nos ia retornar resultados para com as pessoas. E aí fica muito difícil nós estudarmos a filosofia entendendo que nós temos uma vida só. Uma vida só. Se nós falarmos no tom da doutrina, uma encarnação só. Como? Qual seria o objetivo? Outros dogmas religiosos, né, ao findar a vida terrena, ou o espírito vai dormir, ou o espírito já vai para um lugar circunscrito, seja ele o céu, o purgatório, que é um momento que na verdade foi um termo criado no meio do caminho, isso, né, dentro da Igreja Católica, né, porque quando se dava somente ou vai para o inferno ou vai para o céu, tinha aqueles meio termos, né, não, tem o purgatório também e tudo mais, que vai passar por um momento, né, de expurgos, enfim. Acho que eles foram criando mais esses outros, mais coisas entre o céu e o inferno, até para jogar um pouco de esperança, porque se a gente for pensar e for analisar, né, mesmo quem é um cristão que segue ou só os evangélicos ou católicos, você fala assim, diante dos erros que eu cometo diariamente, eu acho meio difícil eu ir para o céu, né? Então vai sobrar só o inferno, Isso, né? E olha, é uma evolução, viu? É uma evolução, porque nós, da doutrina espírita, né, dentro do estudo baseado no Cristo, nós sabemos que há várias moradas na casa do meu pai, e sabemos que o plano espiritual, ele não é engessado. Ele não é engessado. Diga-se de passagem que o plano espiritual, ele começa na nossa consciência. É o que pensamos, é o que agimos, é o que eu me sintonizo, né? Então, muitas das vezes, eu acho que foi até o Fabiano que contou uma vez também, né? Que é uma história que se conta, né? Nos meios doutrinários espíritas, né? Que a pessoa, o homem veio a desencarnar e foi para o céu, né? E o céu era o paraíso, perfeito, gramado, cheio de árvores, cheio de frutas, na onde você só podia ficar sossegado, né? Ficar tranquilo, né? E tudo. E aí no primeiro dia vai, no segundo vai também, no terceiro tá bom, opa, no quarto já tô cansando de não fazer nada, né? Aí já passou um tempo, falou, pô, isso aqui não é o céu, não, isso aqui é o inferno. Vocês verem, né? Como que é a nossa consciência dentro das moradas do Pai e na onde que nós estamos interligados. Então, porque cada um de nós idealiza um céu. Sim. O céu é diferente para cada um. Sim. A gente idealiza o céu como um lugar que eu gosto de estar, né? Eu gosto de ficar que eu vou fazer só o que eu quero, né? E aí, imagina, não é assim, porque até um lugar que eu esteja fazendo só o que eu quero, se eu não estou interagindo com outros espíritos, eu vou me sentir sozinho, e aí? Já não é céu mais. Não, não é. E aí é interessante sempre a gente chamar, né, dentro dos nossos estudos, André Luiz, né? O exemplo
que ele nos passa, um encarnado intelectual muito alto aqui, enquanto encarnado, né? E quando ele passa para o plano espiritual, né? O desencarne dele ocorre por alguns excessos que ele cometeu na vida, na onde ele chega no plano espiritual doente ainda, aquela doença do corpo, ela é e está naquele momento do espírito também, na onde ele fica no plano espiritual por cerca de 8 anos, não conseguindo nem enxergar espíritos amigos, muito menos a mãe, que já estava num nível elevado, a ponto de socorrer, a ponto de resgatar espíritos nas regiões umbralinas. Regiões umbralinas essa que, na verdade, ela se relaciona e sintoniza conforme cada um. Então é óbvio, né, Marley, quando nós falamos... Hoje eu posso falar, assim, sem dúvida, que grande parte do pessoal aqui encarnado na Terra, se for para o plano espiritual, o céu seria lá, ter internet, ter smartphone também, ter tudo. Essa é a... Exatamente, exatamente. Então, esse é o céu. Porque se chegar lá e não tiver isso, olha, já estamos com problemas. E é isso aí. Pessoas que gostam, por exemplo, muito de moto. Porque tem pessoas que gostam muito de moto. São apaixonados pelo andar de moto e tudo mais. Juntar aqueles grupos, né, de motociclistas, sair pelas estradas e tudo. Pô, o céu dele seria chegar lá, ter uma moto também. Ter onde andar, né, e tudo. Então, para cada um, vai ser de uma maneira. E aí é muito importante, porque muitas das vezes, quando a gente passa pelo processo desencarnatório, talvez a gente nem saia do plano terreno, ao ponto de não entender que nem desencarnamos. Você vivencia. E aí, pontos importantes, né? O filme O Sexto Sentido retrata isso muito bem. O filme Os Outros retrata isso muito bem. O filme Os Outros eu acho uma obra muito rica. Porque dentro da doutrina espírita, dentro desse meio, né? Vamos lá, eu acho que é importante isso em método de estudo também. Dentro do cinema, de um setor teledramaturgia, né, e tudo mais, nós tivemos a novela A Viagem, na primeira versão, acho que lá nos anos 70, que já foi um marco interessante, né? Porque a doutrina espírita, de uma certa maneira, ela encontrou muita resistência, e os espíritas propriamente falando, porque, de um certo modo, existia-se sempre um medo da doutrina espírita, né? Existia-se sempre um medo da doutrina espírita, existia-se sempre um medo dos espíritas, a ponto de alguns dogmas religiosos, né, que passavam nas casas das pessoas, demarcavam até muros e portões para quem fosse da doutrina, para não passar ali, né? Então, a gente vê, de um certo modo, todos esses itens, como uma evolução. Evoluímos bastante, inclusive. Evoluímos bastante nesse sentido, na onde que no passado seria muito mais difícil um espírito estar dentro de algum grupo, até dentro de outros religiosos, e ficar bem ali, né? Era bem complicado. Então, isso, de um certo modo, foi evolução. Mas, graças a Deus, a evolução, né? Graças a Deus, a evolução. Já podemos conversar com evangélicos, podemos conversar com católicos de uma maneira bem mais, menos radical, né? E isso é muito importante, porque, lembrando que a nossa base é o Cristo. São todas dogmas, doutrinas, religiões cristãs, e Cristo ele teve somente uma intenção.
por mais que em algum momento Cristo veio falar que, ó, eu não vim trazer a paz, mas a espada, ao mesmo tempo, essa espada não é entre nós irmãos, essa espada é com a gente, é nós contra nós, é eu contra eu, é eu contra as minhas mazelas, os meus vícios, as minhas imperfeições, por que não falar defeitos, né? E é eu contra eu. Então, quando Cristo fala, ó, eu não vim trazer paz, mas a espada, não é para eu degladiar com o meu irmão, é para degladiar comigo mesmo. É para entender a minha necessidade de crescimento e que vai ter vícios que eu vou ter que simplesmente vencê-los, derrotá-los, extirpá-los, para que não existam mais em mim. Para que não existam mais em mim. André Luiz, depois de 8 anos, né? Se elevou, acordou, despertou, teve que despertar no plano espiritual. Agora, esses irmãos que caminham entre nós, que mal sabem como que estão, né? Nós estávamos falando da primeira novela Viagem, depois teve a segunda edição, e agora está prevista a terceira edição. Vão regravar a viagem novamente. Isso faz parte de todo um contexto evolutivo, doutrinário, por nós. Isso é importante. Um outro ponto importante falar também, dentro do cinema, né? Que as primeiras grandes obras, a primeira grande obra foi Ghost, né? Ghost, ele veio realmente nos trazer a ideia da existência do espírito após a desencarnação, né? Ou após a morte do corpo físico. E o quão que esses espíritos, eles agem na nossa vida, né? Eles agem na nossa vida. Eles nos sintonizam, eles nos relacionam aqui, né? Tanto para o mal, quanto para o bem, quanto para aquele que nos ama, como para aquele que nos odeia, tanto aqueles que simpatizam ou antipatizam, e eles estão a todo momento aqui, porque muitos deles nem sabem, talvez que tenham desencarnado, outros tantos nem imaginam, né, que né, já se foram mesmo, mas tantos outros obsessores, inimigos nossos, inimigos não, eu sempre falo para vocês, eu não gosto de falar esse termo, mas como o mundo nos traz isso, mas os inimigos, os adversários, aqueles com o qual nós não nos relacionamos direito, e isso pode ter sido até por conta nossa mesmo, eles de vez em quando nos encontram e não querem nos libertar. Acontece muito. Então, o Ghost foi realmente um marco muito importante. Teve na mesma época ali, contemporâneo, o filme Além da Eternidade, que também foi muito importante ali. Mas depois disso, teve uma vertente muito grande em várias outras obras desse tipo, e trazendo coisas assim, bem ricas mesmo, né? Bem ricas, dentro da própria doutrina espírita. Mas o filme, os outros, nos chamam muita atenção, claro que não dando spoiler, né? Até para os amigos do YouTube, para nós aqui e tudo mais. Mas o filme Os Outros, ele retrata bem, né? Que muitas vezes se confunde quem são os vivos e os mortos. Quem assiste pela primeira vez, acho que eu já assisti umas 3 vezes, pela primeira vez, você leva assim, uma surpresa no final, né? Sim. É uma surpresa. Então, não vamos dar spoiler, não. O Sexto Sentido igualmente, né? Sim, também. O Bruce Willis, né? Bruce Willis que está passando um momento muito delicado aqui na Terra, né? Está passando um momento delicado, foi diagnosticado com demência, é uma enfermidade, uma doença degenerativa, né? E as provas, né? As provas que surgem para os espíritos encarnados aqui, né? As necessidades de passar por alguns momentos. Mas veja bem a importância de repente, algumas vivências, inclusive interpretativas dentro do cinema, como o Bruce Willis fez, o quão isso pode ajudá-lo no decorrer dessas provas que se passa, né? E posteriormente a isso também. A gente tem que se atentar a cada sinal, né? Rangel, eu gosto de pensar assim, sempre que eu vejo um filme nessa direção, eu gosto de pensar que quem escreveu o filme, os autores, o roteirista e tudo,
deve ter recebido muita intuição espiritual para direcionar, assim, não para uma coisa que, vamos dizer assim, não é isso e pronto, acabou. Não, pelo menos para jogar a ideia, né? É isso. Gatilhos, né? Gatilhos, enfim. Olha, isso é muito bom. Esses filmes, né? Até mesmo de suspense, mas que retrata a vida espiritual, ele, de um certo modo, nos norteia. Entende? Entende que existe um processo obsessivo, existe o espírito, que nada foi em vão. E que se não ficar atento, se não vigiar e orar, você continua vivendo a sua vida de encarnado, desencarnado. Você consegue até mesmo interagir. Né? Então, a importância. O filme Ghost, que é o filme mais antigo, né? Eu acredito que, de um certo modo, todos tenham vindo a assistir, mas tem uma passagem do filme Ghost, e aí sim eu vou falar de uma maneira mais vertente, que é muito interessante, que é a hora que o espírito encontra o fantasma entre aspas, né? Do metrô, né? Que é na hora que. Eu não lembro o nome do personagem do Patrick Swayze, que é outro ator que veio a desencarnar também, né? Por uma doença bem grave, né? Um tumor câncer no pâncreas. Mas você veja bem, passou também por um processo que talvez isso possa ajudar, né? Quando se faz a transição entre o mundo carnal e o mundo espiritual, né? Isso serve de alento, mas aquele processo do metrô que, tipo assim, ó, o espírito ele não vai mexer as coisas só por querer. Ele não vai mexer as coisas só por querer. Ele precisa de energia. Ele precisa de fluido. Ele precisa de concentração. Ele precisa de efeitos físicos mesmos. Ele precisa da física, né? Da física. Inclusive, a física quântica, toda a ideia dela vem para estudar aquilo que não tem explicação. Né? A física quântica, ela é a vertente da física que vem para explicar o que não tem explicação. E tudo que se vem dos espíritos para o mundo nosso, ele é aquele tema que não tem explicação, é mistério de Deus, né? Não, tem explicação, sim. Num estudo científico, né? A gente consegue chegar a esses pontos aí. E aí é uma das passagens muito importantes também nesse filme, é essa parte realmente dali do metrô, o espírito ensinando a Patrick Swayze, você vai ter que fazer isso. Né? Tem que fazer isso, senão você não vai conseguir, não. Você vai chutar a latinha, você vai escorregar, você vai cair. Né? Então não vai rolar isso. Dentro de tudo isso, nós estamos estudando, né? Lembrando, nós estamos fazendo a introdução do livro dos Espíritos, mas na verdade é a introdução da doutrina espírita, porque é impossível, é a primeira obra, é o pontapé, é o marco inicial, né? Para todo e sempre. E aí, eu pego aqui na página 34 deste livro dos Espíritos que eu estou lendo, na onde ele fala sobre o resumo da doutrina dos Espíritos, e nesse momento, eu vou pegar para fazer uma leitura. É uma leitura breve, tá? Breve entre aspas, mas vamos lá e vamos entender. O que a doutrina dos Espíritos veio solidificar? Em que base ela veio trabalhar? E aí ela veio no seguinte dogma, no seguinte entendimento. Deus é eterno, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Criou o universo, que compreende todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais. Os seres materiais constituem o mundo visível ou corporal. E os seres imateriais, o mundo invisível ou espírita, ou seja, dos espíritos. Então, nós somos uma doutrina totalmente voltada para Deus, nosso Pai, na onde, né, aqui, ó, vem nos trazendo
que ele é eterno, ele é imutável, ele é imaterial, ele é único, ele é todo-poderoso, ele é soberanamente justo e bom, e no justo e bom que nós cada vez mais nos apegamos dentro da doutrina. Ah, por que que eu estou passando por tal necessidade? Olha, Deus é justo e bom. Estou colhendo o plantio. Nada vai acontecer de maneira injusta. Inclusive, a lei divina, ela está em nós. A lei divina, ela está em nós. Então, automaticamente, quando eu realizo uma ação sendo boa ou má, automaticamente, em contrapartida, isso inclusive é física. Inclusive, isso é física. Eu vou ter um rebote. Eu vou ter uma contrapartida. Eu planto, eu colho. Eu planto laranja, eu vou colher laranja. Eu cultivo rosas, eu vou ter o resultado as rosas. Então, nós temos que entender disso. E aí, acorda, né? Acorda, porque muitas vezes está dormente, mas acorda e desperta em nós a justiça e a bondade de Deus, para que, se de algum meio não saudável nós estamos evoluindo, por um outro meio, por justiça, mas que não falta bondade também, a gente vai crescer também, né? Chega um momento que é necessário isso. Porque talvez a insistência em eu não mudar ou alterar os meus hábitos provoca tudo isso. E aí ele fala, né, do que a gente enxerga, do que é visível, do que é palpável, do que é corporal, que é o mundo em que vivemos aqui hoje, pela oportunidade que nos é dada de recursos para evolução, mas nós temos também os seres imateriais, ou invisível, ou espírita, ou seja, dos espíritos. O mundo espírito é o mundo normal. Olha que interessante. O mundo espírito é o mundo normal. Então, ele não é o sobrenatural. Ele não sai. A vivência é a seguinte, gente. A gente vive tudo no natural. Estamos encarnados, é natural. Estamos desencarnados, continua sendo natural. É que aqui, quando a gente vem no planeta Terra, que a gente começa a trabalhar com certos tipos de lendas, folclores e tudo mais, né? A gente começa a trabalhar, ó, isso é o sobrenatural. A porta ali mexeu o trinco sozinho, é o sobrenatural. Ó, não, peraí, tem uma naturalidade nisso também. É o que foge fora das nossas percepções humanas encarnadas, ele se torna a ser chamado de sobrenatural. Mas é natural. O mundo espírita é o mundo normal, primitivo, eterno, pré-existente e sobrevivente de tudo. Primitivo. Porque partimos dele. Quando Deus nos criou, e está no livro dos Espíritos, simples e ignorante, nós partimos da partícula espiritual. Da partícula espiritual. Para depois virmos a encarnar e darmos continuidade no processo evolutivo. O mundo corporal é secundário. Pode deixar de existir ou nunca ter existido, sem alterar a essência do mundo espírita. A verdadeira vida é do lado de lá. Se algo era para chamar de sobrenormal ou sobrenatural, é aqui. A verdadeira vida é do lado de lá. A pátria espiritual é a verdadeira vida. Os espíritos se revestem temporariamente de um invólucro material perecível e sua destruição pela morte os devolve à liberdade. É verdade, a partir do primeiro momento que encarnamos, a nossa máquina física ela já está desgastando. Em um momento, ela vai realmente, né, parar. Só que o espírito continua. E de viagens e viagens aqui no planeta Terra ou em qualquer outro mundo ou planeta, ela é apenas uma estadia para que nos dê a oportunidade necessária de uma vivência considerável para com os nossos, né, para com os nossos irmãos, para evoluirmos
e que se eu vier a fazer mal ao irmão do passado, que eu restabeleça isso agora. E é na possibilidade do esquecimento entre uma encarnação e outra, a possibilidade do renascimento do amor. Então, hoje eu venho com filhos, com filhas, com esposa, com pai, com mãe, com tios, com primos, com tudo, para se relacionarmos, para nos interagirmos, para florescer o amor, a bondade, vivamos no amor e na bondade, para que restabelecemos normalmente a harmonia que nunca deveria ter saído. Entre as diferentes espécies dos seres corporais, Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos que chegaram a um certo grau de desenvolvimento, o que lhes dá superioridade moral e intelectual perante seus demais. Nós temos os animaizinhos, nós temos os cachorrinhos, os gatinhos, os leões, os elefantes, as girafas, os insetos, só que foi para a espécie humana que nós já chegamos a uma determinada evolução espiritual para darmos prosseguimento e automaticamente, por uma autoridade até mesmo espiritual, nós nos sobrepomos às outras espécies, porque nós já temos a consciência adquirida e tantos outros ainda o princípio do raciocínio. Só que tem hora que dá a impressão que não é, né? Tem hora que dá a impressão que não é. Eu vejo o comportamento dos cães. Eles têm um princípio inteligente. Mas olha, você vai lá, dana com o cãozinho quando ele faz uma coisa errada, dá 2 minutos, já tá te lambendo de novo. É uma simplicidade nisso, né? Uma simplicidade, uma coisa. Tem hora, algumas ações, inclusive, parecem que esse princípio inteligente, ele se tornou inteligência, inclusive, porque eles fazem algumas ações que, assim, é impressionante. A Sky, essa semana, ela tá um tanto quanto, vamos dizer assim, né, a minha cãozinha aqui, um tanto quanto carente, pode dizer assim, e aí nós deixamos ela entrar para dentro de casa aqui um pouco, dar uma andada aqui e tudo mais. Aí ela gostou muito, né, cheirou as coisas e tudo mais. E aí ela tem uma girafinha de brinquedo, que ela fica mordendo, brincando. E olha que interessante. Ela entrou, ficou um tempo, ela foi lá fora, pegou a girafinha dela e colocou aqui dentro da sala. Tipo assim, e aí eu penso 2 processos. Ela gosta muito da girafinha, ela não queria abandonar a girafa. E outro, quando ela entrou aqui, que ela viu os brinquedos, principalmente da Rafaela, ela falou, opa, peraí, aqui também eu quero ficar. Então, vocês vejam que, né, como que é o método de raciocínio. Princípio inteligente, mas que já possui alguns artifícios de sentimento até mesmo. De sentimento. A gente vê tanto... Nós vemos tanto vídeos, né? Hoje nós estamos na era da internet e das redes sociais plenamente. A gente vê tantos vídeos de donos ou donas que vieram a desencarnar e os cães emocionados ali no túmulo, né? Quer dizer, carregam, tem um sentimento ali, tem um sentimento. Mas tem hora que, em contrapartida, seres humanos racionais cometem atrocidades que, olha, é uma coisa assim, angustiante. Tem uma angústia plena dentro de nós. Mas vamos lá, vamos continuar essa parte aqui, que já está terminando essa partezinha aqui. A alma é um espírito encarnado. O corpo é apenas o seu invólucro. É importante falar que nós somos espíritos que temos um corpo espiritual que é o perispírito. Só que, quando nós encarnamos, nós temos um corpo aqui, mas a doutrina espírita nos traz que o espírito, enquanto no corpo encarnado, ele é uma alma, né? É aquele termo que a gente fala assim, nossa senhora, eu levei tanto susto que a alma saiu até do corpo, né? Então, esse termo alma, dentro da doutrina espírita, ele remete ao espírito encarnado. Né? Então, o espírito encarnado, ele é a chamada alma.
Lembrando que a ligação entre o corpo material e o espírito é o corpo espiritual, que é o perispírito, né? Nós, por tantas vezes, já estudamos que nós temos até um cordão, né? Que não nos permite desvincularmos do nosso corpo material enquanto não haja o cessar da vida. Porque a partir do momento que o corpo material ele para, esse cordão ele rompe, né? Para libertar o espírito. É importante falar também que na emancipação da alma, né? Que é a emancipação espírita, inclusive nós vamos estudar no livro dos espíritos também, ele nos remete no sentido assim, tipo, nós vamos, quando nós dormimos e sonhamos, né, que é a respeito da emancipação da alma, que o nosso espírito ele sai trafegando por aí. Mas sempre existe a conexão com esse cordão espiritual, que nos remete, ó, estamos encarnados. Estamos encarnados. Inclusive, esse cordão espiritual, ele, no plano espiritual, já foi até nos passado por romance, ele é totalmente, no plano espiritual, ele é visível. Ele dá para entender que, ó, aquele ali está encarnado, ó, ele tem uma ligação ali, porque senão ia confundir, né? Ia confundir. Imagina você encarnado, chegar na hora que estiver sonhando lá no plano espiritual e encontrar um ente querido, e aí um ente falar, nossa, você desencarnou? Você está com a gente? Não, você não desencarnou, né? Você ainda tem uma ligação. Então, você tá lá também, né? Então, para entender, porque senão o plano espiritual ia ficar perdido nesse sentido. Imagina todos dormindo ali e todo mundo chegando lá, nossa, a população aumentou. Não, é que existe os encarnados que estão lá nesse processo de emancipação da alma. Vamos lá, mais um pedacinho dessa parte, depois nós vamos passar para outra. É 11h33, até 11h40, mais ou menos, nós já vamos encerrando. Há no homem 3 coisas. Primeiro, o corpo ou ser material, semelhante aos dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Segundo, a alma ou ser imaterial, o espírito encarnado no corpo. Terceiro, o liame que une a alma ao corpo, princípio intermediário entre a matéria e o espírito. É esse cordão, oriundo do corpo espiritual. E, na verdade, é o corpo perispiritual. É o perispírito. Estudemos isso aqui também, tá? Dentro de todos os assuntos que estamos falando, nós estamos perpassando por vários temas dentro da introdução, né? Porque a introdução é muito grande, é muita página. Se nós pegássemos para ler somente todo o conteúdo, nós iríamos muito longe dentro do estudo, e até formatado, né, dentro de outros estudos do Livro dos Espíritos, não necessariamente a gente tem que pegar tão delineadamente a cada parágrafo, né? Nós conseguimos fazer um estudo com um ganho de conhecimento bem considerável, sem perpassar por muitas leituras. É importante falar que tudo que nós estamos estudando aqui e falando está ali, na introdução também, tá? Eu vou falar agora, e a gente pode até falar um pouco a respeito disso na próxima reunião de estudo, aqui remotamente, daqui 2 semanas no Livro dos Espíritos, mas entender que no próximo domingo do estudo do Livro dos Espíritos, a gente já vai começar as perguntas e as respostas, na onde eu tenho certeza que a interação entre nós vai ficar maior ainda, né? Vai ficar maior ainda, porque é muito bom fazer o estudo do Livro dos Espíritos. É importante falar que, de um certo modo, nós todos perpassamos já pelo Livro dos Espíritos, mas é importante falar também que cada leitura que façamos, um entendimento, um ponto de vista, uma percepção diferente. É essencial isso para nós, porque isso mostra, de um certo modo, que estamos amadurecendo enquanto seres espirituais, tá? Opa, a Júlia tinha comentado aqui, né? Nunca esqueça o senhor Marinho dizendo toda a realidade é do espírito. Nem nós esquecemos, né, o Fabiano, Marley, nem nós esquecemos. Era uma fala muito contínua dele.
a realidade do espírito. O corpo apenas reflete e absorve o que o espírito está cheio. E ela falou também, não podemos esquecer o respeito que devemos aos animais, nossos irmãos caçulas. É óbvio, até também, porque nós somos também, ainda na escala evolutiva dos mundos, ainda caçulas de muitos espíritos que estão nos auxiliando, né? Então, o respeito, a empatia pelo meu próximo, e o meu próximo remete também aos animais, remete também à nossa educação e o nosso respeito. E aí eu até comentei hoje, nós espíritas devemos ser plenamente sustentáveis, respeitar a natureza, retribuí-la, e não machucá-la, e não acabá-la, né? Essencial isso. Essencial. E aí eu vou pegar aqui, pelo menos, faltam uns 5, 4 minutos, mas tem algo que nós chamamos no estudo aqui, inclusive, e aí é todo o livro dos Espíritos, e a gente remonta isso no começo do próximo estudo, que são os prolegômenos. Prolegômenos. E os prolegômenos, né? Marley, tá aí na página 55, tá? Os prolegômenos, eu até separei aqui também, para nível de estudo, o significado de prolegômenos. E aí, com base no Wikipedia, um prolegômeno ele é um termo literário derivado de um particípio grego que significa as coisas são ditas antes. O termo tem sido usado como introdução ou prefácio a um estudo mais particular de qualquer ciência. No caso, nós estamos na ciência espírita, né? É uma espécie de estudo preparatório para que se possa compreender melhor o assunto numa exploração posterior. É o que nós estamos fazendo. Nós estamos preparando a Terra para fazer o estudo das perguntas e respostas do Livro dos Espíritos. Aqui eles trazem o prolegômeno no sentido de teologias cristãs, tá? Que, na verdade, estudam e introduzem os princípios primários, básicos e fundamentais de toda a teologia cristã. Então, e aí isso tem todo o Livro dos Espíritos, tá? Então, assim, só para dar um nortinho aqui, fenômenos que escapam às leis da ciência comum manifestam-se por toda parte. É o que nós tínhamos falado até anteriormente, né? O que começa a sair fora da explicação da ciência humana começa a se trabalhar com o sobrenatural, com a física quântica, que isso aconteceu porque houve um dilatamento de alguma coisa, né, e tudo mais, e começa a se encontrar sentido nisso. Tivemos até, né, pessoas que vieram falar que tudo que acontece é do psíquico, né, e nada fora disso, e revelam como causa a ação de uma vontade livre e inteligente. Essa força interrogada sobre... A razão nos diz que um efeito inteligente deve ter como causa uma força inteligente. Foi nisso que Allan Kardec se baseou, nas mesas girantes. Efeito inteligente tem uma causa, né, uma força inteligente. Se eu pergunto uma coisa, eu vou fazer uma pergunta, dá uma batida para sim e 2 para não. Existe a interação, então tem o princípio inteligente, e esse princípio inteligente do outro lado é o espiritual, né? Que mesmo que não se converse por voz, não se interaja por toques ou algo do tipo, mas está interagindo da maneira em que os médiuns, de um certo modo, fornecem o fluido necessário para essa manifestação física, mas está ocorrendo. E os fatos provaram que essa força pode entrar em comunicação com os homens através de sinais materiais. Essa força, interrogada sobre sua natureza, declarou pertencer ao mundo dos seres espirituais
que se despojaram do envoltório corporal do homem. Dessa maneira é que foi revelada a doutrina dos espíritos. As comunicações entre o mundo espírito e o mundo corpóreo pertencem à natureza e não constituem nenhum fato sobrenatural. Então, esse termo sobrenatural, a gente se despoja dele a partir do momento que nós vivemos é o natural. Na verdade, a gente viu aqui que o natural mesmo é até do lado de lá, né? Nós estamos num processo de recursos para que nós possamos, de alguma certa maneira, trabalhando e evoluindo dentro da bondade e do amor. É por isso que a natureza, pertence à natureza, não constitui nenhum fato sobrenatural. É por isso que encontramos os seus traços entre todos os povos e em todas as épocas. Hoje elas são gerais e evidentes por todo o mundo. Por todo o mundo. Sim, as manifestações, elas ocorreram sempre. Elas ocorreram sempre. Só que houve a necessidade de um momento falar, opa, para agora a codificação se faz necessária para o conhecimento e a consciência plena. E conforme nós falamos, esse linguajar, esse dialeto que os espíritos utilizam conosco, ele é da maneira mais simples possível para que o entendimento ele ocorra. Mesmo que vai ter palavras difíceis e tudo, mas mesmo assim é da maneira mais simples. Poderia ser muito mais complicado, ele poderia falar de uma matéria muito mais licenciada, trazendo recursos muito mais químicos e físicos, e não, ele é passado de uma maneira bem mais simples. Dentro desses estudos e tudo mais, desse preparatório, né? Desse preparatório, claro que na próxima reunião eu vou buscar um pouco e revisar um pouco a respeito disso, ainda trazendo outras passagens, mas olha alguns dos espíritos que auxiliaram dentro da codificação espírita. João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paula, São Luís, o Espírito da Verdade, Marley, Sócrates, Platão, Fenelon, Franklin, Swedenborg, etc., e muito mais espíritos também participaram da codificação da doutrina espírita. Então, não é obras em vão. É isso aí. Espíritos de muita categoria, já de muita evolução. Demais. Demais. Então, estamos muito bem baseados, né? Muito bem. A base nossa é como diz no futebol, a base vem forte. A base vem forte. Basta nós, os aprendizes, cada vez mais melhorarmos nesse sentido, né? Alguém quer comentar mais alguma coisa? A Júlia também saiu ali, ela falou que precisava sair. Agradeço a todos pelo aprendizado conjunto. Alguém mais quer falar alguma coisa, gente? Alguém mais é Marley e Fabiano. Fiquem à vontade. Por mim, está muito bem explicado, Rangel. Então tá. Tá ótimo, né? Prossigamos dentro do estudo, melhorarmos cada vez mais, né? Que esse é o objetivo, ter mais conhecimento para ter mais suporte dentro da nossa realidade, expurgarmos tudo que nos faz mal, inclusive o nosso próprio mal, e vamos cada vez mais melhorando. Lembrando que no próximo domingo o estudo vai ser do livro Vinha de Luz, e a lição é a de número 4, Em Silêncio. Vamos encerrar a reunião. Fabiano, você faz a reunião de encerramento? A oração de encerramento. Faço sim, Rangel. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos de todo mal, hoje, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado, Fabiano, Marley. Fazer menção quem esteve aqui na reunião e teve que sair, a Júlia, a minha irmã Viviane, ao tio Carlos, mandar também para aqui para Mirella, para
Vitória, para a Rafaela e para todos os amigos que acompanham nós no YouTube. Tenhamos um domingo e uma semana abençoada, com muita leveza, com muita paz e muitas bênçãos. Que assim seja. Que assim seja. E as nossas vibrações por espírito do Eurípides Marini, que tanto nos auxiliou aqui, né? Com certeza. Nessa existência. Com certeza. Que assim seja. Um bom domingo a todos, uma boa semana e até domingo que vem, se assim Deus permitir. Se Deus quiser, que assim seja. Assim seja, gente. Bom domingo e abençoada semana para todos. Obrigado.